Uma oportunidade de trabalho para Capricórnio chega, porém traz um embate muito grande e uma briga por ciúme dentro do trabalho. Quer entender por quê? Fica aqui que eu te explico. Olá, Capricórnio, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você veio aqui buscar uma orientação, uma mensagem, um caminho pela espiritualidade, pelas cartas dos meus oráculos, sejam muito bem-vindos. Peço por gentileza para a gente trocar, né? A gentileza, a gente trocar esse trabalho que eu estou doando para vocês. E vocês curtem o vídeo, por favor, deixem um like, sigam o canal, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o canal como uma forma de gratidão, né? De troca. Isso é muito legal, tá bom? Para a gente crescer e levar a mensagem para outras pessoas. Se você veio também buscar uma mensagem para algum capricorniano que você está lidando, com certeza que também pode ser um lugar para você. Ou lembrando também que a mensagem pode estar espelhada e a gente pode estar falando de alguém que você está lidando e não necessariamente de você. Mesa aberta para Capricórnio, do que a gente vai estar falando aqui hoje? Vamos entender o assunto guia da mesa de Capricórnio. Já viram aqui os caminhos, a casa, o navio e o livro. Fundo de deck a gente tem a torre. Vamos entender do que a gente está falando para Capricórnio. Aqui existem algumas oportunidades chegando, né? Com a carta dos caminhos. Algo que talvez pareça muito seguro para você, talvez seja algo construtivo, ou talvez seja algo relacionado à sua família ou algum imóvel. Temos a carta das grandes mudanças ou de viagens aqui com a carta do navio e temos a carta dos estudos, do trabalho ou de coisas que você vai tomar conhecimento. No fundo, a gente tem a torre que fala sobre espiritualidade, mas fala sobre desconstruções e reconstruções, enfim. A gente pode estar falando aqui de planos também? Pode. A torre foi construída, né? Quando você constrói, você tem um planejamento. E como aqui a gente tem uma casa e aqui a gente tem navio e mudanças e viagens, enfim, a gente pode estar falando sobre isso também. Vamos entender? O que a gente está falando aqui com a carta da casa, por gentileza? A foice. Mais o que? Para foice e para casa, por gentileza? O que a gente está falando aqui? A lareira acesa, que é uma carta de coração aquecido, sabe? Vamos entender aqui. Essa foice é o quê? Um acordo, ou um combinado, ou uma relação. Vamos ver aqui a carta do navio. Do que a gente está falando com a carta do navio, por favor? Carta do navio. Carta dos trevos. Mais uma para o navio. Os trevos. Carta do jardim. E de fundo a gente tem o chicote e... Se eu for puxar mais, eu vou ficar aqui... Ai, meu Deus, deixa eu deixar aqui na mesa, porque o chicote... Vamos chegar esse aqui para o lado. E aqui a gente tem os trevos com o jardim. Aqui a gente tem o chicote com a carta das espadas, o coração e o caixão, tá? Eu perguntei sobre o navio, né? Aqui com a casa a gente tem talvez um lugar confortável ou uma relação que era confortável para você, uma relação que aquecia o seu coração, uma relação que foi estrutura para você há muito tempo, ou é estrutura para você ainda, né? Mas que sofre aqui com a foice, a gente tem uma mudança de energia, vamos dizer assim, tá? A gente tem uma mudança aqui de condição, tá? Talvez haja uma mudança numa relação, ou talvez aqui esteja chegando um imóvel que você queria, ou um planejamento familiar que você estava esperando, né? Com a carta do navio, a gente traz a sorte aqui no campo social, né? Um encontro, ou você indo até um lugar, viajando até um lugar que você desejou por muito tempo. Mas aqui a gente tem também o chicote, que é uma movimentação energética, vamos dizer assim, que tem aqui uma disputa, tem a carta do coração e do caixão. É uma disputa que talvez
fosse algo que você já tinha deixado de lado por um tempo, algo que mexe com você, sabe? Que traz aqui a sua vontade, o seu desejo à tona, porque tem uma energia aqui sendo movimentada, mas é algo meio conflitante para você nesse momento, sabe? Vamos entender melhor o que essa carta da Torre traz para gente, por gentileza? A carta da Torre, segurança, mais o quê? Do que a gente está falando com essa carta da âncora? Comunicação ou documentos, mais o quê? Eita, o urso. E no fundo, a raposa com a comemoração e o vinho, a figura masculina e a serpente. Eu vou perguntar sobre esse acordo aqui, essa mão aqui, essas mãos em acordo. É o quê? A chegada. Então essa foice ela não está cortando, ela está trazendo, tá? Ela está trazendo, na verdade, um acordo ou um combinado ou uma nova uma promessa, sabe, de algo que aquece o seu coração. E isso está falando sobre vão trazer grandes mudanças, talvez aqui no seu trabalho. Talvez seja uma proposta de trabalho que você precise viajar ou precise se locomover, porque temos aqui a carta do trem e a carta do navio na mesa, tá? Então a gente pode estar falando, e a gente tem aqui a carta do jardim, então a gente pode estar falando aqui de um evento ou algo relacionado ao seu trabalho, tá? Que vai fazer você se locomover, sabe? Geograficamente falando, né? Você vai mudar aqui de lugar. Talvez seja uma proposta para você mudar de lugar, para trabalhar em outro lugar, tá? Ou fazer uma viagem a trabalho. Mas isso vai trazer aqui um certo conflito para você. E eu já vou perguntar sobre o que é isso, tá, gente? Porque traz um conflito aqui sobre algo que já estava meio que conformado, assim, dentro do seu coração. Aqui, essa torre, que é o oculto dessa mesa, né? Coisas que estão nas suas sombras, vamos dizer assim. Eu acho que aqui a gente fala sobre você querer ter segurança nas suas comunicações, né? Você querer sair um pouco da inércia e tomar mais à frente da sua vida, sabe? Você querer ter mais segurança diante dos seus contratos de trabalho, dos seus acordos, dos seus combinados, né? E aqui tem a carta da raposa com a comemoração, talvez você esperando muito tempo, o melhor momento para você comemorar, para você fazer as coisas, e aqui a carta do cigano com a cobra fala muito sobre você talvez ter se sabotado muito tempo, sabe? Você ter se consumido aqui e agora chega a hora de você ter uma transformação, chega a hora de você mudar de pele aqui, deixar para trás o velho e trazer o novo para a sua vida. Mudança de rota aqui que traz aqui uma comemoração, sabe? Talvez você estivesse se burlando aqui, talvez você estivesse se sabotando por muito tempo, tá? Vou perguntar para o tarô, porque eu quero entender melhor o que é isso aqui. Eu vou deixar as primeiras cartas para você, para a gente não se perder aqui, tá? Mas eu vou recolher só para limpar a mesa. Eu vou perguntar primeiro para a Sibila, que me veio aqui para perguntar para ela, e eu vou perguntar para ela. Sobre o que a gente está falando com esse navio. É uma instabilidade aqui que está chegando, ou talvez surja para você em alguma esfera, mas eu acho que é no trabalho, tá? Do que a gente está falando com essa carta do navio, por gentileza, Sibila? Clarifica o navio. Eita! Eita, a energia tá como? Meu Deus! Que isso, gente? Peraí. Voou muito longe. Navio, então tem o intelectual, aqui o estudo. A carta do desesperado por ciúme, ou alguma coisa, né, que você sente muito que era sua, ou que devia ser sua, né? E o doméstico, trazendo aqui... a gente fala sobre trabalho, mas a gente fala sobre segredos, a gente fala sobre confiança, a gente fala sobre
Aqui eu vejo muito como algo que você estudou por muito tempo, algo que você refletiu, planejou por muito tempo, teve muito trabalho envolvido, sabe? E talvez tenha aqui um certo conflito agora. Vamos clarificar o desesperado aqui. Clarifica esse desesperado, por gentileza. Talvez... Ó, já caiu. Carta. Mais o quê? Porque a gente está falando aqui com esse desespero. Um grande senhor. Mais o quê? Gente, as cartas estão voando para Capricórnio. Alguma coisa no seu íntimo. Alguma coisa que faz você, olha... eu acho que é um contrato, sim, ou uma oportunidade de trabalho que traz aqui para você uma sensação de superioridade, de você massageia o seu ego, é bem isso, gente. Lá no seu íntimo traz uma massagem para o seu ego, algo que você tinha, talvez você via outras pessoas conquistando e você sempre tentou fazer com que isso chegasse até você, sabe? Ou para outro grupo de capricornianos, a gente pode estar falando aqui, tá? Sobre alguém, vamos mudar completamente o cenário, tá? Alguém aqui do seu trabalho que está manipulando informações ou documentos, talvez com o seu chefe, tá? Escondido de você. Vamos ver sobre isso? Mas, não vou ver sobre isso. Mas, enfim, eu vou deixar essa camada aqui, porque eu senti que eu devia falar isso. Alguém que está aqui assistindo esse vídeo vai entender. Tem alguém no seu trabalho manipulando documentos ou informações para te culpar de algo que foi feito no escuro, assim, sabe? Me dá uma carta para essa pessoa, por gentileza, essa pessoa que eu tô falando, que eu senti que devia falar aqui agora. Exatamente. Exatamente. Uma relação montada nas suas costas, alguém tem com chave, não sei se vocês entendem, isso pode ser gíria carioca, né? Alguém tem um combinado com alguém, lembra? Que eu falei? Com alguém nas suas costas, e pode ser alguém que está acima de você na empresa, né? E te deixando aqui para trás, tá? Com alguma negociação, não sei se foi uma chantagem, uma negociação, alguma coisa que foi trocada, tá? Tem uma troca de alianças aqui, não sei se vocês estão vendo, algo importante, uma relação importante dentro desse trabalho, e algo foi trocado aqui nas suas costas para tentar te sacanear dentro do trabalho, fazer talvez você perder seu cargo, ou te afastar, ou alguém ficou com ciúme alguém pode ter ficado com ciúme dessa oportunidade que você vem a receber. Ou alguém vai ficar com muito ciúme dessa oportunidade que você vai receber do seu chefe. E alguém não vai gostar disso, tá? Aqui ficou muito claro nesse finalzinho que você recebe uma oportunidade, mas alguém não vai gostar, tá? Vamos entender melhor sobre isso aqui com o tarô, tá? Mas alguém vai ficar meio puto aí com a sua promoção, um convite para você ir num simpósio, sei lá, participar disso, ou de um evento que você precisa viajar e, poxa, podia ter me escolhido, mas escolheu você. E aí isso vai trazer aqui alguma faísca para alguém do seu trabalho, tá? Vamos entender melhor. E era alguma coisa que você estava esperando há muito tempo e que chega para você agora, tá? Me dá mais informações sobre isso, por favor. O que Capricórnio vai enfrentar aqui com essa oportunidade? 6 de copas, muitas cartas, não. Muitas cartas caíram ao mesmo tempo. O que Capricórnio vai enfrentar com esse convite, essa promoção, enfim, essa oportunidade? O mundo, mais o quê? O Cavaleiro de Espadas, 10 de paus, e no fundo de deck, 8 de paus, a força, Cavaleiro de paus, Cavaleiro de ouros, a Imperatriz, 5 de espadas, 7 de copas, enforcado, 8 de espadas, hierofante, tem o diabo, tem a morte.
Gente, que loucura. Rei de ouros, o carro, 10 de espadas, 6 de espadas, as de ouros. Olha aqui. Eu já vou falar sobre isso. Eu vou deixar aqui, que isso aqui me pegou. Eu perguntei o que você vai enfrentar, né, com essa proposta. Você vai enfrentar aqui, você vai deixar alguma coisa para trás, certo? Né? Você aceitando isso, você deixa alguma coisa para trás, talvez você seja promovido. E aí um cargo fica para trás, né? Você encerra um ciclo aqui, tá? Você vai encerrar um ciclo, mas é para o bem, não é um fim, né? Aqui não estou vendo um fim. Mas isso traz aqui muita falácia. Isso aqui vai chegar para você finalizando aqui talvez uma sensação de, poxa, cara, por que estão falando isso de mim? Porque eu estou recebendo uma promoção, eu não fiz nada de errado, sabe? Mas na verdade foi aquilo que a gente falou, de alguém que vai falar e vai inventar uma coisa aqui que vai trazer um certo peso nessa transição que você faz, tá? Você vai estar fazendo uma transição aqui, tá? Que você está muito certo, você vai ficar muito contente, você vai ficar muito decidido, você vai se abdicar de coisas aqui, renunciar ao seu cargo ou deixar coisas para trás? Vai. Mas isso vai trazer para você um fim de ciclo aqui muito pesado com esse 10 de paus. Muito pesado. Talvez por conta dessa interferência de terceiros, lembra que eu falei? Porque aqui, direcionado para você, tem a força, o cavaleiro de paus e o cavaleiro de ouros. Alguém muito imaturo aqui, direcionando para você, tentando aqui domar a sua inteligência, sabe? Tipo, não. Você achou que você fosse conseguir? Eu vou inventar isso aqui de você para ver se você cai. Vejo muito isso aqui, tá? É uma oportunidade muito boa para você, vai te trazer coragem, coisas novas, você vai enfrentar novos ciclos, você vai progredir, vai evoluir, são coisas importantes, tem um novo cargo aqui que você vai aprender coisas novas, vai. Mas isso vai trazer, vai direcionar para você uma força de algo que não é muito bom, de outra pessoa, que a gente lembra da carta do ciúme, vai trazer um ciúme aqui de alguém que vai talvez trazer coisas destrutivas para o seu campo de trabalho. O 9 de espadas aqui, ó, lembra que eu falei? Você como um rei de ouros conseguindo, né, essa vaga, essa conquista, né, traz aqui, ó, uma direção que você vai tomar, né, uma movimentação, um avanço, você então avança, né? Mas aqui alguém tenta te parar, tá vendo? Com 10 de espadas. Aí aqui no final tem um 9 de espadas. Então alguém vai tentar te parar, porque olha aqui, o 10 de espadas antes do 6 de espadas, que é uma carta de transição, talvez você vai realmente sofrer as consequências dessa calúnia, dessa difamação, ou desse tititi que vão fazer aí dentro da sua empresa, e você vai assim mesmo, né? Porque você vai, tem o As de Ouros aqui. Mas isso vai trazer para você aqui as informações do que foi dito e vai te trazer uma perturbação muito grande, porque alguma coisa foi dita, ou vai ser dita, por essa pessoa que tem ciúme, inveja e vai armar contra você. Alguém vai armar contra você aqui. Tá? Isso está muito claro para mim. Vou perguntar aqui o que Capricórnio deve evitar nesse momento, então, de transição. 3 de espadas, As de paus. Mais o quê? Fundo de deck, o cavaleiro de copas, o rei de copas, a lua, a justiça, página de paus, 2 de espadas. Você deve evitar se envolver em qualquer conversa a respeito disso. Você deve evitar iniciar qualquer discussão. Você não deve rebater, ok? Porque a justiça, ela existe, né? E ela vai chegar. Você aqui deve, sim, levar essa oportunidade com boas intenções, com bons sentimentos, usar da sua intuição, sabe? E guardar para você o que for de ruim. Porque se envolver só vai trazer mais prejuízo para você, tá? Porque a justiça, ela tá aqui, ela chega, tá? E ela vai parar essa pessoa, tá bom? Tem um imperador aqui depois, tem um recomeço aqui, tem muitas cartas boas depois, então assim, não se envolva. A torre tem aqui, ó, destruindo tudo isso que foi falado, tudo isso que foi inventado. Vai acontecer, mas vai ser destruído, tá? Alguém aqui auxiliando,
tá? Você aqui fazendo escolhas, de que lado fica, com quem você fala, com quem você se envolve, a espiritualidade presente, trazendo aqui resoluções. Então, assim, você vai enfrentar aí uma certa dificuldade por conta desse seu crescimento, dessa sua evolução. Vai mexer com alguém aí, mas vai dar certo, que no fim das contas, se você não se envolver em nenhuma confusão, vai dar bom, tá? Porque as coisas vão se esclarecer e, pelo que eu vi, sozinhas, ok? Sem seu envolvimento. Vou pedir conselhos aqui para Capricórnio, para esse momento, para entender essa confusão, né? E finalizar a mesa de Capricórnio, tá bom? Essa oportunidade, fala um pouco dessa oportunidade para Capricórnio. É uma oportunidade realmente boa que ela traz para Capricórnio, por gentileza. Perplexidade, consumação, versatilidade, intercâmbio, oferenda. Traz aqui para você, sim, o fim de um ciclo anterior, né? Para o começo de um novo, tá? Que é muito bom, que é muito legal, que você esperava realmente. Traz aqui você, talvez com um novo cargo, talvez uma nova função, e você tendo que se virar aqui para aprender novas coisas, para se virar dentro da nova função, sabe? Traz aqui o intercâmbio, como eu disse, pode haver uma viagem, um deslocamento, mudar de unidade, alguma coisa assim. E aqui, alguns sacrifícios, vão exigir alguns sacrifícios de você, faz parte, tá? Conselhos para Capricórnio lidar com os problemas que vão surgir mediante a essa promoção, por gentileza. Conselhos finais para Capricórnio, por gentileza. Espera aí, gente, que está escorregando na minha mão. Está muito frio, meus dedos estão duros de frio e fica muito difícil embaralhar. Eu já não sou muito boa embaralhando, então... Conselhos finais para Capricórnio nessa situação, nessa promoção, nessa evolução. Vamos ver aqui. Caíram duas... Gente, meus dedos estão duros de verdade. O acaso, você está protegido, de novo, a revelação, as coisas vão se revelar, se esclarecer, aparecer, o regresso, a incerteza e a domesticidade. O fundo de deck tem a arte, a ciência, a amizade, a recapacitação, a aliança, conjectura. Tá. Você vai fazer bons amigos, né? Vai ser um momento de criação, de novidades, tá? De recapacitação, de boas alianças, tá? De bons planejamentos, boas parcerias, protegido aqui, coisas sendo esclarecidas, né? Aqui o regresso eu vejo muito como você voltando para si, sabe? Voltando a se sentir potente, voltando a se sentir importante, tomando as rédeas da sua própria vida, sabe? Diante daquelas incertezas que você tinha no passado, diante aqui de algumas falhas, de algumas baixa autoestima no trabalho. Então aqui você regressando para dentro de si e curando essas incertezas e aqui trabalhando muito, né, domando os seus sentimentos, domando aqui os seus quereres, seus desejos, seus planos, né, com a incerteza. Então traz aqui você estando certo do que você quer novamente, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, Capricórnio. Boa sorte, bom trabalho e é isso.